Cordeirinha linda, como folga o povo, porque vossa vinda lhe dá lume novo. Por isso vos canta com prazer o povo, porque vossa vinda lhe dá lume novo. Não é de alantejo este vosso trigo, mas Jesus amigo é vosso desejo. Santa padeirinha morta com cutelo, sem nenhum farelo é vossa farinha. Ela é mezinha com que sara o povo, que com vossa vinda terá trigo novo. O pão que amassaste dentro em vosso peito é o amor perfeito com que a Deus amaste. Deste vos fartaste, deste dais ao povo, porque deixa o velho pelo trigo novo. Não se vende em praça este pão de vida, porque é comida que se dá de graça. Ó preciosa massa, ó que pão tão novo, que, com vossa vinda, quer Deus dar ao povo. Olá pessoal, estou de volta com vocês. Na aula de hoje eu vou continuar ainda falando um pouquinho sobre a literatura jesuíta, a literatura de informação jesuíta, principalmente a respeito da visão de José de Anchieta, e vou ler mais um pouco da poesia dele, alguns poemas que eu li ontem, mas eu li incompleto, vou ler uns trechos a mais, e quero fazer ainda alguns comentários que se fazem necessários e que ontem eu não fiz. Em primeiro lugar, eu gostaria de apresentar para vocês um outro livro. Eu disse na primeira aula que eu sempre ia mostrar livros para vocês interessantes e que nas minhas aulas eu levo os livros, mas nesse contexto aqui não está possível. Então eu vou mostrar aqui essa obra que eu acho fundamental para todo mundo que é do campo como vocês, O Campo e a Cidade na Literatura Brasileira. Essa fotografia da capa é uma pintura que se chama O Nascimento de Macunaíma, que faz referência ao herói Macunaíma, ao herói da literatura brasileira, no livro Macunaíma, escrito por Mário de Andrade, um livro já da literatura contemporânea, da literatura do modernismo, mas Macunaíma ele vai resgatar nas mitologias indígenas para escrever. Mário de Andrade vai resgatar nas mitologias indígenas para escrever Macunaíma, ou seja, ele vai remontar as origens do Brasil para escrever esse livro. E essa capa é muito representativa, porque Macunaíma é fundamental, é um moderno que se baseia, que utiliza o passado, né, o povo indígena, para ser escrito. Nesse livro, Luiz Ricardo Leitão tenta ensinar literatura, falar sobre literatura, mas pegando o ponto de vista do campo. Então isso é bastante importante para a gente, para que a gente não tenha uma aula que se baseie numa visão muito urbanocêntrica, tá bom? Eu quero ler um trecho especificamente onde ele está falando dos jesuítas, que tem uma visão muito próxima. Ele cita o professor Alfredo Bose, o Ricardo cita o Alfredo Bose, aquele livro que eu sempre leio trechos para vocês, A História Concisa da Literatura Brasileira, está aqui. Eu estou sempre com os livros por perto. Então, a visão também é próxima, mas ele traz uns outros elementos que eu gostaria de mostrar lendo um trecho. O discurso dos jesuítas brasileiros revela-nos os limites e as contingências de sua época. Apesar do admirável esforço de contato com as populações autóctones, possuíam ainda uma visão etnocêntrica e medieval de mundo, impregnada dos valores ideológicos do colonizador e dos discursos de evangelização. Eles ignoravam a natureza singular das culturas nativas e as descreviam como caóticas e privadas de qualquer norma espiritual, moral e social. Reiteravam, pois, perversas dicotomias, por exemplo, civilização versus barbárie. Quer dizer, ou eram iguais a eles, ou eram bárbaros, né? Cristianismo, paganismo. Se não fosse cristão, é porque não acreditava em nada. Quando a gente sabe que não é verdade. Os indígenas tinham seus deuses. Então eles criavam essas dicotomias. Vou falar de novo disso um pouquinho adiante. Que viriam a justificar a destruição das tribos dominadas e sua total submissão aos valores de um único credo, o católico.
e uma única civilização, a lusitana, a portuguesa, a europeia. Mesmo assim, vale a pena registrar o papel pioneiro dos padres das missões jesuíticas em nossas letras, né? Então ele faz aqui uma crítica ferrenha, como também fez uma crítica ferrenha o nosso Alfredo Bose, professor Alfredo Bose, aos jesuítas, aos colonizadores, né? Então é preciso dizer, é preciso lembrar que nesse contexto valia muito mais o jogo de interesse da metrópole em relação à colônia, né? Então existe uma coisa muito difundida na educação, pelo menos era difundida quando eu era criança e estudava. Eu tive professores que diziam que escravizados só foram os indígenas, só foram os negros que vieram de África, tomados de suas famílias e foram escravizados e colocados aqui para trabalhar e chicoteados. Que os indígenas não foram escravizados, porque eles eram preguiçosos. Vocês já ouviram isso? Eu ouvi isso na minha infância, eu cheguei a ler sobre isso também. Na verdade é uma grande mentira. Os povos indígenas foram dizimados, né? A Companhia de Jesus tentava fazer um contraponto. José de Anchieta tinha um interesse na língua tupi, mas o principal objetivo mesmo era catequizar, né? Era pedagógico e era transformar os gentios em cristãos. Não tinha outra opção. E esses indígenas foram extremamente explorados a partir da agricultura, com seus trabalhos manuais, pagavam impostos e foram tão massacrados quanto os negros. Então não se enganem, eles foram dizimados, mas também foram escravizados, muito escravizados. Agora vamos adiante com mais algumas leituras. Do Santíssimo Sacramento. Ó que pão, ó que comida, ó que divino manjar, se nos dá no santo altar cada dia. Filho da Virgem Maria, Deus Padre cá mandou, e por nós na cruz passou, crua morte, e para que nos conforte, se deixou no sacramento, para dar-nos com aumento sua graça. Esta divina fogaça é manjar de lutadores, galardão de vencedores esforçosos, deleite de namorados que com gosto deste pão deixam a deleitação transitória. Quem quiser haver vitória do falso contentamento, goste deste sacramento divinal. No Brasil, Anchieta escreveu em português e latim, mas sobretudo em castelhano, sua língua materna, e tupi, que adotou ao ponto de dedicar-lhe uma de suas mais importantes obras, Arte de Gramática da língua mais usada na costa do Brasil. Em sua composição, ao notar a inexistência dos sons F, L e R entre os índios, ele deduziu que um povo com tal deficiência em sua fonologia não podia ter nem fé, nem leis, nem rei. Conclusão que a professora Marisa Lajolo completa, entre aspas, contando-se entre os lucros da colonização a fé que os jesuítas traziam, o rei trazido pelos portugueses e as leis que vinham na bagagem de ambos. Muito bem, Anchieta então se deteu bastante sobre esses gentios na tentativa de catequizá-los, né? E também nesse trabalho pedagógico. O esforço foi tamanho que ele acabou escrevendo um livro que fazia um dicionário, o primeiro dicionário da língua falada, que era o tupi. E eu acredito que eu até falei isso na aula anterior, ele aprendeu, né, muitas palavras e passou a utilizar nos poemas, sempre com o intuito pedagógico, sempre com o intuito de catequizar esses indígenas, usando a própria língua deles, né? Sempre estabelecendo aquela dicotomia: se a civilização não é a nossa, ela é bárbara, né? Quer dizer, não existe outra civilização que não a europeia. Se não acredita no nosso Deus, o Deus da Igreja Católica, então não tem Deus, é pagão, né? A ideia de que esses índios tinham outro Deus ou outros deuses
na cabeça deles não funcionava, só servia se fosse o Deus da Igreja Católica. Então, essa característica pedagógica, essa característica catequética, ela vem aí também impregnada, embora seja uma tentativa de ensinar, mas ela vem muito impregnada, embora sejam viajantes, embora estejam aí superando a Idade das Trevas, a Idade Média, mas essa postura catequética da Companhia de Jesus e desses jesuítas, ela é uma postura extremamente medieval, quer dizer, ela é ainda ligada completamente em sua essência à Idade Média. Não pode existir nada além do que a gente crê. Essa é a concepção da Idade Média. As luzes e o entendimento vai passar a ser muito mais amplo, e as pessoas vão ter o direito então de ter ideias e de pensar e de reformular as leis e de lutar e de conquistar direitos. Tudo isso vem depois da Idade Média. Bem, pessoal, hoje a gente vai ficando por aqui. Essa aula é uma espécie de complementação da aula passada, com alguns elementos novos ou alguns elementos que eu não tinha trazido ainda de maneira mais completa. Então eu resolvi estender um pouco sobre o José de Anchieta, ler um pouco mais de novo, ou melhor, ou mais trechos dos poemas. E espero vocês na próxima aula amanhã. Sobre o texto que eu enviei para a aula de ontem, ele também serve para a aula de hoje. É um texto de mais de 20 páginas, vocês podem ler tranquilamente, devagar, sem pressa. O mais importante é entender, é refletir acerca das informações colocadas. Não precisa correr, não precisa fazer nenhum esforço hercúleo para conhecer isso. Basta assistir às aulas e ler com calma, tranquilamente, sem desespero, sem pressa, tranquilinho, tá bom? A gente se vê amanhã na próxima aula. Valeu!